Eu sou Larissa Lemos, fonoaudióloga, terapeuta infantil. Hoje aqui na minha clínica eu atendo exclusivamente só crianças e adolescentes. Eu desenvolvi essa minha clínica porque lá atrás eu tive um sonho, poder exercer a minha profissão com liberdade, do meu jeito, mas não foi só um espaço físico. Eu precisei criar materiais específicos para poder dar ao meu paciente um atendimento com qualidade. E essa videoaula eu entrego para você como eu faço aqui na clínica, a gestão do meu consultório, como eu atendo ao telefone, como eu agendo a consulta, como eu faço na consulta, como eu organizo o planejamento terapêutico com contrato, como eu explico o meu trabalho, os resultados positivos que eu alcancei. Eu acreditei na fonoaudiologia e eu quero fazer você acreditar também. Vem comigo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Olá! Estou acompanhando aqui pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula, Gestão de Consultório. Obrigada, gente! Vocês viram, né, lá no vídeo, magrinha, e agora completamente conteúdo novo, até de professora, né, mais cheinha. São só 15 quilos. Legal, estão me vendo bem também, né? Vou fechar aqui para poder... Pronto. Gente, como eu disse aí no vídeo, nessa videoaula, eu entrego tudo que eu criei no meu consultório para vocês, tá bom? Claro que eu vou tentar ao máximo entregar tudo nessa aula, tá? Mas o conteúdo é bem complexo, detalhado, mas eu vou tentar ao máximo ajudar vocês para que vocês consigam aí fazer a gestão de um consultório melhor, tenham sucesso, sejam referência de atendimento, de pacientes no consultório de vocês e façam uma fonoaudiologia diferente e única dentro do consultório de vocês, tá bom? E mais do que isso, que vocês possam desenvolver também o lado empreendedor, empresário e o fonoaudiológico juntos, tá? É isso que eu quero nessa aula hoje, tá? E é isso que eu conquistei. Quem lembra quando eu lancei o meu curso de gestão no ano passado? Era uma videoaula, eu nem considerava curso, né? Porque tinha apenas 1h30. Só que o resultado que eu vi na vida de vários fonos que assistiram essa videoaula me surpreendeu. E eu já estava no caminho muito motivada de fazer do meu consultório uma referência, de fazer do meu consultório um lugar que eu tivesse liberdade para fazer o meu trabalho fonoaudiológico, mas também que eu tivesse liberdade financeira, tá? Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, sobre o financeiro, né? Por quê? O fono em si, ele achou tudo muito lindo, tudo muito romântico. Se pudesse, faria até de graça o trabalho para ajudar os pacientes, né? Mas romance e amor não enche a barriga e não pagam as contas do consultório. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, tá? O nosso lado humano, o nosso lado, sim, também, que precisa pagar contas, investir e equilibrar isso. Equilibrar também com o lado das ideias que a gente quer fazer no nosso consultório. Espero poder ajudar vocês aqui nessa aula. Muitos me conhecem, muitos não me conhecem ainda. Vou resumir muito rapidamente a minha história, tá bom? Eu me formei em 2011. Eu sou de Fernandópolis, interior de São Paulo. Eu colei grau, tá? Dia 19 de dezembro. Dia 20 eu já estava em Brasília para uma entrevista de emprego. Vim para Brasília não
porque eu queria trabalhar. Eu vim por outros motivos pessoais, mas eu sempre desejei morar fora, ser independente. Então, veio a oportunidade de vir para Brasília. No outro dia que eu colei grau, eu estava aqui. Fiz entrevista numa empresa de aparelhos auditivos, me contrataram. Eu ganhava R$ 900 como estagiária e por lá fiquei um bom tempo. Foi a minha primeira decepção já na área da fonoaudiologia, porque eu vi a realidade de algumas clínicas e algumas clínicas que precisam fazer algumas coisas erradas para sobreviver, tá? Então, nessa empresa, ali, eu já vi que não ia dar certo. Eu já pensei em desistir, porque o que aquela empresa fazia ia contra os meus princípios, tá? E aí surgiu a oportunidade de eu ir para uma outra empresa de aparelhos auditivos. Eu fui para uma outra empresa, ali eu encontrei fonos que me ensinaram, que me acolheram. Eu vi uma empresária por trás de uma empresa, né? E fui muito feliz por alguns anos nessa área de aparelhos auditivos. Tanto que nem passava pela minha cabeça ser terapeuta, tá? Só que ali naquela clínica, eu já criei algumas metodologias de atendimento e fui tendo muito sucesso na área de aparelhos auditivos. Só que foi ali que eu entrei dentro de uma bolha. O que é essa bolha? A carteira assinada, tá? Então, me dava uma segurança, porque eu estava sozinha em Brasília, vivendo, tentando sobreviver aqui, dependendo do meu pai. E, claro, Brasília tem um custo alto de vida, então eu ter uma carteira assinada me dava uma grande segurança, tá? E quando eu pensava em novas possibilidades, sempre vinha aquela segurança de ter uma carteira assinada. E aos poucos eu fui vendo que era só a segurança na carteira assinada. Eu não me sentia mais uma fono completa, porque eu já estava ali 3 anos e eu ainda não sentia e não experimentava as outras áreas da fono. E claro que ali eu já via situações que eu gostaria de fazer se o consultório, a clínica, o centro auditivo fosse meu. Um dia eu decidi estourar essa bolha, e eu decidi sair da bolha, que é aquela segurança que a gente tem, tá? Quando eu estourei essa bolha, pedi as contas, o mundo se abriu de possibilidades. Só que é um momento que a gente se vê perdida, né? Por ter oportunidades de emprego, mas sempre muito baixo, insalubres. E foi assim também a minha segunda etapa como fono. Eu fui para a área de exames neurofisiológicos. E fui para uma empresa que ali eram técnicos que faziam os exames. Claro que quando me contrataram, não falaram isso, mas com o tempo começaram a trazer exames para eu assinar que eram feitos por técnicos. E eu só dependia daquele salário, só tinha aquele salário para sobreviver em Brasília. Mais uma vez foi contra os meus princípios. E em um momento de desespero, eu fui no Facebook, encontrei uma clínica que estava fazendo propaganda da necessidade de uma fono para atender ali. E mandei uma mensagem, a dona da empresa falou para eu ir lá conversar. Eu fui, não entendi nada de pagamento, eu só sabia que eu ia receber depois de 3 meses, porque é assim que convênios fazem quando são credenciados, né? Só que hoje eu entendo que não precisava esperar os 3 meses, porque a clínica já estava credenciada, mas não sei por quê, eu tive que trabalhar por 3 meses só para depois receber. Questões de contas eu não sabia fazer, tá? Até hoje eu não sou muito boa em contas, mas eu aprendi bastante coisa. E eu aceitei esse trabalho por desespero, tá? Mas junto com isso, começaram a acontecer também muitas coisas na minha vida pessoal. Eu comecei a ver que eu não era feliz como fono. Eu comecei a ver que todas as áreas da minha vida, elas estavam em desequilíbrio. A vida espiritual, a vida profissional e a vida pessoal. E quando eu olhava para essas 3 áreas da minha vida profissional, eram tantas dúvidas, até inscrição para vestibular em direito eu fiz, porque eu pensei em desistir da fono, tá? E na minha última cartada eu falei, eu vou tentar atender terapias e vou tentar fazer da melhor forma. Eu já não tinha mais nenhum material, eu não tinha nada. E ali naquela clínica eu fiquei por 1 ano atendendo terapia, para quem conhece.
Mas não quero falar da fono Larissa, eu quero falar do desenvolvimento da Larissa empreendedora e empresária, que aconteceu sim junto com a fono. Então, vocês viram até lá nos meus stories as 3 Larissa. Hoje vocês vão conhecer as 3 Larissa, tá bom? E, gente, é muito importante eu contar isso para vocês, porque faz parte hoje do meu consultório, tudo que eu vivi. O que eu vou ensinar para vocês não é apenas o que eu estudei, tá? É o que eu vivencio hoje. E essas 3 aqui, elas vivenciam isso que eu vou contar para vocês. É aqui. Então, a Larissa, fonoaudióloga, tá? Ela decidiu acreditar na profissão, numa situação zerada, não tinha nada, não tinha perspectiva nenhuma, não tinha dinheiro, tá? Não tinha nem conhecimento técnico, porque é a fonoaudióloga, o fonoaudiólogo que tem que ter o conhecimento técnico. Quando você vai montar o seu próprio consultório, não é o fono que vai liderar o seu consultório, é o seu lado empreendedor e empresário. Então, conforme eu fui desenvolvendo como fono, eu fui vendo a necessidade de desenvolver o meu lado empreendedor e empresário, tá? E foi ali que eu já comecei a ver o meu lado empreendedor, de fazer diferente, sessões diferentes, tá? Tiveram momentos que a fono acreditou que jamais atenderia um paciente particular? Sim, eu já tive esse momento também, tá? Que achei que nunca ia ter um paciente particular, apenas atender de convênio. Eu atendia 15, 20 pacientes no dia para ganhar no final do mês R$3.500. Quando o aluguel aqui em Brasília, no mínimo, é em torno de mil e poucos reais, tá bom? Então, o meu lado empreendedor falou para o lado fono, olha, você é sim capaz de atender particular, você só precisa fazer diferente, porque com amor eu sempre fiz tudo na minha vida, mas fazer diferente. E aí eu comecei ali, numa clínica de convênios, a pensar diferente. Eu comecei a ver a necessidade de colocar paz na terapia, eu comecei a fazer uma terapia diferente. Então, mas não foi o lado fono que pensou nisso, tá? E sim o lado empreendedor, porque eu vi a necessidade de ganhar mais, tá? Ali naquela clínica, o meu lado empreendedor começou a ver questões que precisavam ser feitas, ideias, tá? E chocou com o meu lado empresário, tá? Empresário, porque o meu lado empresário falava assim, ai, se eu tivesse meu consultório, eu fazia assim. Ai, se eu tivesse meu consultório, eu fazia assim. O fono estava muito bem. Tendo pacientes para o fonoaudiólogo, está bem. Mas para o empresário que precisa pagar contas, que precisa ter um dinheiro guardado, a gente precisa ver esse dinheiro. E quando você atende muitos pacientes, você é só fono, você não consegue ver esses outros lados seus. Inclusive, chega um momento, quando você atende muitos pacientes, que o seu lado empreendedor, ele morre. E é isso também que eu vou falar hoje aqui para vocês, quantidade de pacientes. Quando a gente tem muitos pacientes, a gente não tem tempo para desenvolver o nosso lado empreendedor. E é o lado empreendedor nosso que é criativo, até inclusive para ajudar o fonoaudiólogo, tá bom? E ali, naquela clínica, o meu lado empreendedor e empresário não aguentavam mais ficar ali. Inclusive porque eu comecei a ter atritos com as recepcionistas. E hoje, no meu consultório, que é primordial para mim, é o atendimento da recepcionista. Por 1 ano e meio, eu não tinha recepcionista, eu fazia o trabalho como se eu fosse recepcionista, tá? E isso também foi um diferencial, que é o que eu vou ensinar para vocês. Fiquei 1 ano nessa clínica, tá? Eu decidi montar o meu consultório. Em um momento também de crescimento pessoal, em um momento onde eu vi que eu devia acreditar na fonoaudiologia, eu devia fazer diferente, ou então desistir de vez da fonoaudiologia. Antes de desistir, porém, eu falei para mim mesma, eu só desisto sabendo que eu tentei de tudo. E eu ainda não tinha tentado ter o meu próprio consultório.
tá? Então, foi ali que eu comecei a ter as ideias do meu próprio consultório. Quem é meu aluno do curso de gestão, já viu eu compartilhando um caderninho de mural de sonhos. Naquele caderninho, tá até ali na gaveta, esqueci de pegar, mas enfim, nesse caderno que eu tenho guardado, eu coloquei lá os meus sonhos. Mesmo eu ainda não sendo uma fono reconhecida, uma fono com muito conhecimento técnico, com 1 ou 2 pacientes apenas particular, eu escrevi no meu mural dos sonhos que o meu sonho era ser uma fonoaudióloga poderosa, fazer a fonoaudiologia com amor e transformar vidas. Então, ali começou o propósito do meu consultório, tá? E aí é isso que eu quero hoje que vocês escrevam naquela apostila, naquele material que eu coloquei lá no Telegram para vocês. O porquê e o para que vocês querem ter o próprio consultório. Se você não sonha em ter o próprio consultório, dá também para você fazer o que eu vou ensinar hoje, tá bom? Onde você está. Até você conseguir visualizar o seu consultório. Mas ter o próprio consultório não é só para ganhar dinheiro, tá? Tem que ter um propósito maior. Porque é o propósito que a gente tem no coração de ter o próprio consultório que vai fazer a gente aguentar o como, tá? Muitos querem saber como ter o próprio consultório. Mas, na verdade, antes você precisa se responder. Para quê e por que eu quero ter meu próprio consultório, tá? Então, eu sempre quis ter o meu consultório, primeiro para fazer do meu jeito. Quem que quer sempre fazer de um jeito? O empreendedor e o empresário, tá? E para quê eu quero ter o meu próprio consultório? Para transformar vidas. E eu sempre quis servir a Deus por meio da minha profissão. Então, é por meio da fonoaudiologia que eu sirvo a Deus. Como que eu sirvo a Deus? Ajudando pessoas por meio da fonoaudiologia. Então, hoje eu entendo os meus 3 lados, tá? Você precisa, então, se responder para você. Por que e para que você quer ter o próprio consultório? Para você conseguir fazer o como, tá bom? Ok? E assim, eu construí o meu próprio consultório. Foi no momento de crise no Brasil, em 2016, quando chegou mesmo uma crise, se bem que sempre teve em crise, mas a de 2016 eu lembro, tá? O meu pai me ajudava aqui em Brasília, o meu pai me mantinha, inclusive muitas vezes meu pai pediu para eu voltar, porque ele pagava para eu trabalhar, ele falava, eu pago para você trabalhar, para você morar e para você viver aí, desiste disso e volta. E eu tenho uma irmã que já estava fazendo medicina na Bolívia, e ele falava, vai com a sua irmã fazer medicina, vem para Fernandópolis fazer direito, vem para Fernandópolis fazer odonto. Oportunidade sempre teve de eu escolher outro caminho. Mas os obstáculos que eu enfrentei só me fizeram visualizar muito mais longe onde eu queria e onde eu podia chegar, tá bom? E assim eu decidi construir meu consultório. Tem um vídeo no YouTube do processo que foi construir o meu consultório, não foi fácil, tá? Eu não tinha um conhecimento que eu vou ensinar aqui para vocês. O meu objetivo é facilitar a vida de vocês. É como se nós estivéssemos numa estrada e eu já tivesse passado por essa estrada e eu quero te avisar como é o caminho para que você possa fazer as suas decisões melhor e a gente possa se encontrar e juntos nós sermos melhores. Melhores fonos? Não, melhores empresários e empreendedores dentro da fonoaudiologia, ok? Então, hoje eu tenho o meu Centro Fonoaudiológico Larissa Lemos. No final da aula, vocês vão ver que eu já conquistei a minha primeira estrela, tá? Quando eu lancei a aula 1 ano e meio atrás, eu estava no processo de alcançar a minha primeira estrela. Então, fiquem até o final, que eu vou falar para vocês como eu alcancei essa estrela e como vocês vão alcançar também, tá bom? Então, vamos começar o conteúdo? Entender um pouquinho da minha história? Hoje eu tenho o Centro Fonoaudiológico Larissa Lemos aqui em Brasília, já tenho 2 fonos trabalhando comigo, tenho uma agenda cheia, inclusive em crise, tá bom? Na crise que está aí o país, a minha agenda é cheia, eu consegui equilibrar o financeiro da minha clínica. Hoje, além de ter o consultório, eu também tenho meus cursos online, que é isso também que eu vou ensinar um pouquinho aqui para vocês, a diferença de um consultório e do mundo da internet. Combinado?
Então, vamos para a aula. Vocês estão gostando? Estão me ouvindo bem, né? Aqui já falei para vocês o objetivo da aula. Já apresentei um pouquinho para vocês das 3 Larissas. E eu quero que você que recebeu o material lá do Telegram, você preencha no seu material os seus pontos positivos hoje como fono, empresário e empreendedor. Todo mundo tem isso dentro de si, só falta descobrir, tá bom? Então, quem tem o material depois da aula ou agora, se quiser, já fale um pouquinho, coloque aí um pouquinho o seu lado fono, o seu lado empresário, o seu lado empreendedor. O que você tem para dizer para cada um desses lados seus, para cada uma dessas pessoas que habita aí dentro de você, tá bom? Pontos positivos e o que precisa melhorar. Vocês precisam entender o quê? Que o fono é aquele que sempre vai buscar a prática clínica, estudar e investir na fonoaudiologia, tá? O empresário é o que tem a visão e ação, e que visa também o financeiro, tá? O empreendedor é a criatividade do consultório, é o que tem ideias. O empreendedor, ele tem ideias. Quem viabiliza essas ideias é o empresário, tá? Então, o empreendedor tem ideias dentro da fonoaudiologia, fazer uma fonoaudiologia diferente, mas sempre vai ter um empresário viabilizando essas ideias, se pode, não pode, tá? Principalmente dentro do consultório, quando a gente tem também outras contas. E aí, vocês precisam colocar antes por quê e para quê. O meu porquê sempre foi ter liberdade para fazer as coisas do meu jeito, sem dar satisfação para ninguém. Para quê? Como eu já disse para vocês, para exercer a minha vocação com liberdade. Vocação quer dizer para que eu vim ao mundo, qual é o meu propósito de vida. Se eu não existisse, eu faria falta em quê? Então, hoje eu exerço a minha vocação com liberdade. E aí a gente vai começar agora o como ter o próprio consultório. Visão e ação do empresário. Hoje vocês vão conhecer muito, eu vou até tirar a fono Larissa, que hoje vocês vão conhecer e conversar exclusivamente com a empresária e a empreendedora. Esquecem a Larissa fono, ok? Vou apresentar esses 2 lados meus para vocês. E eu quero que vocês também coloquem hoje nessa aula esses 2 lados de vocês. Esqueçam um pouco a fonoaudiologia linda, romântica e só paciente. Vamos pensar nesses 2 lados nossos, tá bom? Então, nós temos aí o empreendedor e o empresário. O empreendedor sempre vai falar, quero ter o meu próprio consultório. E o empresário, quanto que isso vai custar? Quero ter o meu próprio consultório. Quanto que isso vai custar? Aonde, como e quanto? Quero ter o meu próprio consultório. Para ganhar quanto? Quero ter o meu próprio consultório. Em qual nível? Então, muitos fonos já têm dentro de si um lado empreendedor, que deseja e sonha em ter o próprio consultório. Só que precisam desenvolver e estar sempre junto o empresário, porque é o empresário que vai fazer as perguntas eficientes, tá? Quanto que custa ter o próprio consultório? Aonde, como e quanto? Para ganhar quanto? Eu desejei ter o meu consultório, eu imaginava ganhar 8 mil reais. Quando eu ganhasse 8 mil reais, eu estaria feliz. Só que o meu lado empresário, como ainda não estava bem desenvolvido, eu só imaginava ganhar, ver entrar no meu consultório 6, 8 mil reais.
Só que em nenhum momento eu havia parado para pensar nas contas fixas, nas contas variáveis que poderiam surgir, tá? Então, o lado empresário, quando a gente decide ter um consultório, ele precisa estar ativo o tempo todo, porque ele elimina um pouco dos obstáculos para o empreendedor e para o fono, tá? Eu vou falar centro fonoaudiológico, eu vou falar clínica, eu vou falar consultório, é tudo a mesma coisa, tá? Na época, eu decidi por centro fonoaudiológico, Larissa Lemos, porque eu achei bonito, tá? Eu sempre pensei em uma clínica, na época da faculdade, eu sonhei com uma clínica, um consultório, como se fosse um hospital, com todas as áreas da fonoaudiologia num lugar só, para atender idosos, para atender adultos e para atender crianças. Tá bom? Vou chegar na parte hoje também desse sonho de ter tudo no mesmo lugar, tá bom? Ok? Então, você precisa, mesmo se você já está num processo de ter o seu próprio consultório, você precisa responder essas perguntas. Quanto que custa ter o seu próprio consultório? Essa pergunta do quanto custa ter o próprio consultório, eu precisei e preciso me fazer em várias etapas da minha vida, tá? Por quê? Quando eu decidi montar o meu próprio consultório, o quanto isso vai custar não é em dinheiro em primeiro lugar. A gente tem que perguntar quanto que isso vai custar de emocional, certo? De emocional. Por quê? Se a gente foca só em construir o consultório e a gente não cuida do nosso emocional, quando a gente vê o consultório pronto, a gente desmorona e a gente não tem forças para continuar. Então, como eu respondi essa pergunta para mim? Quanto que isso vai me custar? Porque também eu me respondi em qual nível eu quero o meu consultório. E eu sempre quis o meu consultório nível A, para atender clientes padrões A e B. Isso vocês também precisam decidir, mas ao longo da aula eu vou colocar para vocês, tá bom? O nível de pacientes, de clientes, tá? De vocês. Às vezes eu falo pacientes, clientes, mas entendam sempre que é cliente. Por exemplo, hoje no meu consultório, tá? O meu cliente é a mãe e o pai do meu paciente, que é a criança. Quando eu atendia o público em geral, o meu cliente era aquele que ligava para agendar consulta comigo, tá? Então, às vezes era o filho do idoso, às vezes era o esposo, às vezes era a própria paciente, porque tinha um problema de voz. Eu atendi de tudo no começo, tá? Então, vocês precisam saber qual é o cliente de vocês, tá? O cliente, não é o paciente. E qual é o nível desse cliente de vocês? Quais são as condições, as dores, as situações de vida desse seu cliente, tá? Quando você responde essas perguntas, você vai pensar no local do seu consultório. Se você hoje já tem o próprio consultório, você precisa, então, saber muito bem essas questões que eu estou trazendo, né? Senão, você precisa se perguntar, qual é o nível do meu cliente? É A, B ou C? Não só de condição financeira, mas também de cultura, porque isso vai valorizar o seu trabalho, tá? Então, quando a gente pensa no nosso cliente e a gente visualiza o nível da nossa clínica, a gente vai para escolher um local, ok? E aí existem várias opções de local. Centro médico, comércio local, um bairro nobre, bairro de classe média e clínica popular multidisciplinar, que inclusive hoje é um modelo de clínica que está sendo muito, muito utilizado, tá? Para atender pessoas de classe mais C, D e E. Pessoas que ganham menos, mas conseguem pagar um tratamento um pouco mais baixo. Por isso que eu falei para vocês esquecerem o lado fono, tá? Porque o lado fono vai sempre pensar que precisa ganhar
muito bem, realmente precisa ganhar bem, porque é o conhecimento técnico. Mas vocês precisam conhecer o lado empresário e empreendedor para que vocês também possam ver isso nas pessoas. Porque se você também ainda não tem o seu próprio consultório, você vai conseguir identificar no local que você está ou com as pessoas que você vai trabalhar o lado empresário e empreendedor delas, tá bom? Então, quando eu fui montar o meu consultório, eu já sabia que eu queria nível A, isso não é problema nenhum, também você querer um nível C e D, porque também precisamos pensar nessas populações, tá bom? Eu queria nível A, e aí eu sabia que o meu público seria A e B, porque eu iria montar o meu consultório num centro médico, mas não num bairro nobre de Brasília, que bairro nobre hoje de Brasília, no Plano, Lago Norte, Lago Sul, né? O meu consultório seria em Águas Claras, uma cidade um pouco do lado do Plano Piloto, mas seria numa cidade onde as pessoas têm uma renda de salário médio para alto, tá? E dentro de um centro médico. E por que um centro médico? Porque a gente precisa pensar na visibilidade e no acesso do nosso paciente. E é uma das principais formas de atrair cliente orgânico. O que quer dizer cliente orgânico? Que você não precisou pagar, investir muito, e ele está ali ao redor de você, no seu bairro, ele está passando na frente do seu consultório, ele está ali no local e não na internet, tá? Então, quando você pensa no local, você tem essas opções e você sempre precisa pensar na visibilidade e no acesso. Por quê? Se você escolhe um comércio local, qual é o perfil dessas pessoas? Como vai ser a visibilidade e o acesso? Hoje, eu tenho pacientes que chegam para mim, né? Eu falo pacientes, mas clientes que chegam para mim porque viram o meu cartão no balcão lá do centro médico, tá? Eu tenho clientes que chegam para mim porque viram um panfleto meu, ok? Eu ainda não fiz outras estratégias que existem que eu vou contar para vocês, mas o local que eu estou me dá visibilidade. E foi tão incrível, gente, porque eu não sabia isso, sabe? Eu não sabia. Eu só sabia que eu queria no centro médico, isso facilitou demais e eu pude ver o resultado disso. Principalmente na escolha da minha sala, porque quando você escolhe um centro médico, existem outras salas, né? Nem sempre a sala tal, do andar tal, do local tal, vai ter visibilidade. E eu dei tanta sorte, fui tão abençoada, porque eu também já acredito que foi Deus, né, me colocando ali. A minha sala estava entre uma sala de dermatologia e ginecologia, que só passa o quê, gente? Mulher. Qual é o meu cliente? Mulher. Ainda mais gestante. Passava ali, via minha placa. Quando lembrar que precisa de uma fono, vai lembrar que passou na frente de uma clínica de fono. Então, no início, eu vi muitos clientes chegarem para mim porque passaram na porta, tá? Ok? Rafaela não está entendendo muito bem. O que é que você não está entendendo, Rafaela? Bom, é isso. Vamos conversando aí. Vai pôr no chat que depois eu respondo tudo, tá bom? Aqui eu não estou falando, gente, da fonoaudiologia. Até para você formar uma equipe, tá? Equipe não é o seu lado fonoaudiólogo, não. Esquece a fonoaudiologia, é o seu lado empreendedor e empresário, tá? Mas para isso você também precisa desenvolver algumas questões emocionais dentro de você, para que você possa entender as limitações das pessoas, tá? Então, antes da gente achar que a dificuldade de uma equipe, que a dificuldade nos outros profissionais é porque eles ou a gente está tendo dificuldade, a gente tem que voltar para nós, tá bom? Para nós.
ok? Quanto? Você escolhe o local e você vai pensar no quanto, tá bom? Quanto que vai custar você ter a sua clínica nesse local, tá? Quanto que vai custar? Por exemplo, eu hoje tenho conta fixa, conta aluguel, condomínio, energia, IPTU, internet, telefone. Num centro médico, o meu custo fixo é em torno de 3.250, tá? Pode ser pouco para alguns, pode ser muito para outros, tá? Só que quando a gente pensa no consultório, não é só essa conta que a gente tem que fazer. E no início, eu pensava que era só isso, tá? Eu pensava que era só isso. E aos poucos a gente vai vendo que não é só isso, que dá muito trabalho a gente manter um próprio consultório. Por isso que saber o nível que você quer o seu consultório é muito importante. E como trazer paciente para o meu consultório? Isso aqui é algo que a gente sempre se pergunta. Mas hoje, nessa aula, eu quero te mostrar que antes de você se perguntar como trazer paciente para o meu consultório, você tem que se perguntar e ter muito bem na sua cabeça, na verdade, como vender o tratamento para o paciente cliente, tá? Por quê? A não ser que você faça uma clínica mais popular, com muitos convênios, tá? Que você não precisa vender o tratamento. O convênio vende o seu tratamento para o paciente, porque o paciente paga para o convênio, tá? Então, aqui eu quero ensinar vocês a terem pacientes particulares. Inclusive, quem atende pacientes de convênios podem incluir as estratégias, porque vocês vão conseguir pacientes particulares, tá bom? Então, sempre se perguntam como vender o tratamento para o paciente cliente, tá? E quando a gente pensa em trazer pacientes para o consultório, a gente pode fazer sem investimento ou com investimento. Nós temos possibilidades, mas o como vender o tratamento para o paciente cliente, isso a gente precisa criar. E não só criar, mas vivenciar, tá? Porque aí eu vou agora também contar um pouquinho para vocês sobre venda. Eu quero que vocês respondam aí no chat. Eu quero saber hoje um pouquinho de vocês, tá? Não precisam ter vergonha, por favor. Quanto que você sabe tem experiências com venda? Dê uma nota aí no chat, gente, de 0 a 10. Quanto você sabe e tem experiências com vendas? Porque aí eu vou saber o que eu posso falar. 8, excelente, Patrícia. 7, 0, 4, 8. Legal. Estou legal. Então vamos sempre aprimorar isso. Legal, bacana. Isso. Por que você precisa saber isso, gente? Porque a venda para o tratamento particular, tá? E entendam bem, é uma venda, gente, é uma venda. Se você vai fazer um tratamento em qualquer clínica, com qualquer médico, seja até para uma doença, tá? Para uma doença mais séria, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar, tá? Então, você paga por um tratamento. E isso eu aprendi, gente. Não sei quem vai lembrar da minha história, quem é meus alunos aqui vai lembrar um pouquinho, mas eu já contei que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar em um salão, lixando pé. E lá eu ganhava R$ 1 por lixada de pé, ou seja, 50 centavos por cada pé. E ali eu vi que eu precisava ganhar mais, aos 12 anos. Eu trabalhava no período da tarde que eu não estudava. E ali eu tive a minha primeira ideia empreendedora, que era fazer mais pelo cliente para poder cobrar um pouco mais, tá? E aí eu juntei o meu lado empresário, quando criança já, tá? Eu faço mais, eu tenho ideias para ajudar mais o meu cliente,
para poder ganhar mais. Depois eu fui trabalhar como animadora de festa infantil. E ali também o meu lado empreendedor e empresário, tudo sem eu saber, tá, gente? Por isso que nós temos que fazer pazes com o nosso passado. Porque o caminho que a gente percorreu, alguma coisa nos serviu para estarmos onde estamos, tá? E aí, quando eu animava a festa infantil, mais uma vez, eu pensei, vou cobrar R$ 50. E aí eu chamei uma amiguinha. Então, era R$ 20 para mim, R$ 20 para minha amiguinha e R$ 5 para a gente comprar balas. Foi o meu primeiro empreendimento, que era Belinha e Lindinha, animando festas infantis. Depois eu fui para o comércio, trabalhar como vendedor em uma loja, tá? E ali eu tive a experiência com vendas. E decepcionante, porque eu vi o quanto que era humilhante ser vendedor, principalmente de lojas, quando você vende um produto. As pessoas sabem que você quer vender. E nessa loja, exclusivamente, eles queriam que a gente ficasse atrás dos clientes. E aí as mulheres entravam e falavam, não precisa da tua ajuda, não. Então, tinha uma certa humilhação, um certo desprezo. E ali eu comecei a pensar, o que eu podia fazer diferente para mudar isso? E aí eu vi que eu precisava conquistar aqueles clientes. Depois eu fui para a área de auxiliar de dentista. E ali eu encontrei o primeiro anjo na minha vida. Ele me ensinou que, independentemente do que a gente faz, a gente precisa fazer com amor, com qualidade, mas também a gente precisa ter o retorno disso. Por quê? Se a gente não tem o retorno do nosso trabalho, é como se a gente sentisse que nós não somos valorizados. E quando a gente tem o próprio consultório, se a gente não ganha bem, certo? O fono vai desistir. Porque por mais que seja o seu consultório, em algum momento você vai pensar assim, eu estou ganhando muito pouco e fazendo muito. Então, por mais que eu quis ter o meu consultório para não dar satisfação a ninguém, eu sou a minha própria chefe, tá? Então, eu tenho que pagar bem a fonoaudióloga. A clínica tem que funcionar bem, porque senão a fono não funciona bem. Então, chegou um momento da minha vida que eu precisei desenvolver esse lado empresário, na dor mesmo, tá? Minha primeira relação com vendas na fonoaudiologia foi na área de aparelhos auditivos. E ali eu precisava já fazer diferente. Por quê? Na área de aparelhos auditivos, exclusivamente aqui em Brasília, tem uma questão de venda, tá? Tem uma questão de muita competição e concorrência entre as empresas para conquistar o médico para ter a indicação. E ali eu precisava fazer diferente, porque muitos pacientes sabem disso. E eles já chegavam na clínica, tá? Com a ideia que era uma loja e que eles iam comprar alguma coisa e que eu era vendedora. Então, ali eu precisei já criar ideias para transformar essa ideia, essa sensação do paciente-cliente. E como que a gente faz isso? No primeiro atendimento. Só que esse primeiro atendimento, gente, não é na primeira consulta e na sessão, na avaliação, é no telefone. Como você atende o telefone, que o seu paciente, o seu cliente vai agendar o horário, é determinante para ele fechar o tratamento com você. É o determinante, tá? Mesmo eu sozinha, sem a Carol, primeira regra, nunca converse pelo WhatsApp, dando informações sobre o seu tratamento fonoaudiológico. O fono é o estrela, certo? O fono, ele precisa estar conectado com o cliente, porque é ele que tem a solução do cliente, tá? Então, o WhatsApp não tem como você criar um vínculo e uma conexão, tá? Nós somos fonos, nós somos profissionais da comunicação e a gente valoriza o quê? A voz, tá? Então, quando um paciente te manda mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, por inbox, que agora é tudo pela internet, porque as pessoas estão preguiçosas e elas estão cada vez mais se distanciando do contato físico, tá? E você responde, ali você perde uma oportunidade de gerar encantamento no seu cliente, tá? O encantamento precisa vir no primeiro atendimento. Vou dar um exemplo meu. As mães, que mãe, gente, que não se preocupa com o filho, independentemente de ser convênio, tá? Por isso que eu não aceito fonos dizerem que não tem engajamento, porque a maior preocupação dos pais é a criança.
Se eles não estão tendo engajamento, é porque você não descobriu as dores dele, você não descobriu o que está fazendo essa mãezinha sofrer quando ela pensa no filho dela. Agora, se você atende outros públicos, né, dentro da fonoaudiologia, outros nichos, você precisa pensar qual é a dor, tá? Qual é a dor, o problema do seu cliente, não fonoaudiologicamente falando, tá? Então, a dor da mãezinha que me procura é saber o que o filho tem. E aí, no primeiro atendimento, quando ela me procura pelo WhatsApp, eu já tento de todas as formas fazer contato por telefone, para que ela ouça a minha voz e para que ali eu já dê a ela uma solução para o problema. Qual seria essa solução para o problema? Mostrar para ela que eu sei o que o filho dela tem. E aí eu vou perguntar o nome da criança, eu vou perguntar o problema para a mãe, eu vou, depois que ela agendou, eu vou logo em seguida mandar uma mensagem no WhatsApp, porque isso gera uma sensação de importante, de atenção e de carinho. E eu sempre vou confirmar os horários, mesmo pacientes fixos, e aí sim vai acontecer a primeira consulta e avaliação, tá? Então, aqui eu coloquei alguns modelos para vocês de mensagens padrões que eu tenho no consultório. Ainda mais hoje, quando eu tenho uma recepcionista, ela tem que escrever como se fosse eu. Ela tem que escrever gerando conexão com esses clientes. E aí eu te pergunto, quando você vai marcar um horário numa clínica, como você é atendido? O que faz você escolher essa clínica? É só o profissional? Será? Você não conhece o profissional. Vamos imaginar, então, que você não conhece o profissional. Você está à procura de clínicas para solucionar um problema seu, seja de saúde, seja de estética. Você vai se encantar e você vai fixar na sua cabeça aquela clínica que te conquistou no telefone, tá? Então, aqui, criando essa estratégia, eu já conquistei muitos pacientes particulares, tá? Por quê? Porque eles viram a minha conexão no telefone. No telefone, eu fumo, já dei uma atenção para ela, já dei alguma informação, tá? E o propósito número 1 do consultório precisa ser o da generosidade. É o princípio número 1. Em tudo que a gente faz, esse princípio tem que estar. Inclusive quando a gente pensa em venda. Pensar em venda, gostar de vender, não é nenhum problema. Como eu disse, a gente está sempre vendendo, tá? Você vende a sua informação como fono, você vende o seu tempo, você vende o seu estudo, você vende a solução, tá? E nós estamos sempre sendo julgados, tá? Então, por mais que a gente não venda algo em troca por dinheiro, a gente está sempre tentando vender a nossa ideia. Por isso que você fazer as pazes com venda ou melhorar esse processo é muito importante. O processo de venda não é só dinheiro. O processo de venda é alguém acreditar na sua ideia, tá bom? E comprar a sua ideia. O financeiro é a consequência, tá bom? E explicar aos pais, aí vem a primeira consulta. Na minha primeira consulta e avaliação, eu não tenho o objetivo só de atuar como fono. Na minha primeira consulta e avaliação, vão atuar as 3 Larissa. Por quê? A empreendedora tem a ideia de ajudar os pais de forma diferente. E aí foi a empreendedora que criou uma estratégia de, na primeira consulta e avaliação, utilizar a lousa, explicar para o pai e para a mãe o que é fala, o que é linguagem. Teve ideias que o fonoaudiólogo foi capaz de fazer porque tem o conhecimento técnico. Então, se você tem conhecimento técnico, mas você não tem ideias de como apresentar isso diferente para o cliente na primeira consulta e na avaliação, quando você for falar do preço, ele não vai pagar. Por quê? Porque não é só conhecimento técnico que faz um cliente ou um paciente pagar o tratamento, tá? Você precisa gerar essas 3 questões muito bem na sua primeira consulta e avaliação. E quando a gente não tem essa ideia, a gente acha que é só o fono, só o conhecimento técnico, e a gente não gera o quê? Conexão, encantamento.
generosidade, abundância nessa primeira consulta e avaliação. E aí os pais não sentem confiança, não é na questão do fono, é na confiança como um todo de entregar o filho deles a essa clínica. Por quê? Porque não é só os pais que estão se entregando a essa clínica, né? Não é só a criança que está sendo entregue a essa clínica, são os pais. E os pais precisam ser acolhidos desde este momento, tá bom? Aqui está a minha agenda. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre agenda. Deixa eu ver se dá para ampliar. Está ampliando para vocês, tá? Vai ampliar aí. Essa é a minha agenda. Eu uso a agenda do Google. Super prática. Eu já tentei utilizar outras, porque eram mais chiques e tal, mas vai ser essa, eu acredito que por muito, muito tempo, tá? Quem utiliza a agenda do Google? Coloca aí para mim no chat, por favor. Quem já utiliza? Quem utiliza a agenda do Google? Coloca aí para mim. Tá, não dá para visualizar, então, mas responde aí para mim. Ó, que legal! Então, me contam se vocês organizam como eu, e se é melhor que o de vocês, ou se o de vocês é melhor, porque eu quero que vocês me ensinam, tá bom? Então, eu organizo a minha agenda da seguinte forma, por cores, tá? Primeiramente por cores. Pacientes de terapia fixo, cores azul. Pacientes das outras fonos, de outras cores. Paciente de última sessão, porque aí eu sei que eu tenho ou espaço na agenda para um novo paciente, ou então que vai ser um novo paciente, porque aí eu coloco de azul escuro, porque isso financeiramente já me dá uma ideia de entrada de dinheiro naquela semana. Avaliações de cor vermelha, tá? Questões pessoais, verde. E aí eu sempre organizo da seguinte forma: nome do paciente, mãe e quantidade de sessões. Porque aí eu visualizo a minha agenda. E por que que é importante a gente visualizar a nossa agenda de forma prática? Para que a gente tenha o controle da quantidade de pacientes que a gente está atendendo na semana. E para que a agenda do fono se encaixe com a parte financeira do consultório, tá bom? Por quê? Se você não tem controle da agenda do fono, entenda que são todas a mesma pessoa, hein, gente? Vamos utilizar nossa linguagem aí, associação. Se você não tem controle da agenda do fono, você não vai ter controle do financeiro. E aí, lembrando que em algum momento, quando esse financeiro não estiver bom, quem vai ser o primeiro a ser atingido e que é o principal? O fono. Então, o empresário tem que estar sempre se preocupando com o fono, para que o fono seja feliz. E a agenda organizada é primordial, tá bom? E aí, quantos pacientes eu preciso? Quais os meus horários disponíveis? Forma de pacote, entrada à vista e parcela. Isso aqui, mesmo eu falando bastante, tanto de forma gratuita no Instagram, quanto eu ensinando os fonos, eu vejo muita dificuldade em alguns fonos aqui, tá? Cobrar. E aí eu vou falar outra coisinha para vocês. Se vocês não sabem o valor do trabalho de vocês, e vocês não sabem o quanto que vocês merecem ganhar, vocês não vão ter confiança de falar esse valor para o paciente particular. Então, essa confiança no conhecimento que vocês têm, no valor que vocês têm, começam em vocês, tá? Então, quando eu observo e vejo fonos que não conseguem incrementar essa forma de pacote, mas estão colocando uma forma que não é legal para a manutenção do consultório, porque às vezes a fono acaba recebendo, mas para manutenção e crescimento do consultório, a melhor forma é por pacote, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter um fluxo de caixa.
E quando a gente propõe um pacote de sessões, a gente está controlando a parte financeira do consultório e a gente também está trabalhando de conexão com os pais, porque todo ser humano precisa de previsibilidade. E se você não coloca uma previsibilidade na sua consulta como fono, na sua avaliação, uma previsibilidade para esses pais, em algum momento eles vão desistir. Essa previsibilidade, gente, não tem a ver com o resultado e o avanço da criança na terapia. Tem a ver com a expectativa dos pais frente ao seu trabalho. Então, você trabalhar com pacote, você trabalha com uma previsibilidade para a expectativa desses pais. Então, quando você sugere um pacote, você vai organizar a sua agenda, o seu financeiro, e você vai também controlar essa expectativa dos pais. Então, hoje eu trabalho com pacotes de 10 ou 5 sessões. 5 sessões para quem faz o meu curso mais de fono, lá da parte de fala, linguagem, minha prática clínica, o PAC, vai entender quando eu sugiro 5 sessões, tá? Mas, inicialmente, sem pensar nas características e peculiaridades de cada paciente, as sessões minhas são em torno de 10 sessões iniciais, tá bom? Sempre com uma entrada à vista e o restante 30-60. Sempre entrada à vista quando vai iniciar a terapia. Não é quando o pai e a mãe recebem, é quando vai iniciar a terapia. Já aconteceu de iniciar a terapia? Ah, só tem dinheiro? Sim, mas é quando inicia a terapia. Por quê? Se você inicia a terapia e esse pai não te paga, você não cria ali uma questão de compromisso. E se você também não faz um compromisso financeiro com esses pais, você depende de toda semana receber, isso compromete o seu caixa, isso compromete o seu financeiro, o seu consultório e o seu planejamento terapêutico, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Vou ensinar vocês a calcular o preço da sessão. Querem essa parte? Eu estou ajustando as coisas meio tabajara aqui. Vamos lá. Pegar minhas anotações. Então, vamos lá. Me contam também se vocês já fazem essa conta. Eu sei que vai ficar um pouquinho virado, gente, mas é o que a gente tem para hoje, tá bom? Nós vamos ter um super estúdio de aulas para vocês. Então, para você calcular quanto é o valor da sua sessão, se você está cobrando um valor bom, não para o fono, tá? Não só para o fono, mas para o consultório também. Você sempre tem que calcular quantas horas você vai trabalhar. E aí, às vezes, a gente está num período do nosso consultório que a gente trabalha manhã, tarde e noite. Se surge um paciente falando que precisa de terapia 9 horas da noite, a gente está lá. 8 horas da noite, a gente está lá. Sábado, a gente está lá. Até domingo, a gente está lá porque a gente quer paciente. Tá bom? Mas vocês precisam saber quantas horas vocês vão estar disponíveis no seu consultório de horários livres na sua agenda. Então, 8 horas, tá? Quantos dias na semana? 5 dias? Na semana? Valor da sessão. Vamos imaginar R$90, tá? Nós temos o sindicato da fonoaudiologia. Muitas regiões não têm sindicato, tá? Então, as fonos não sabem quanto cobrar. E aí, ou vão pela característica das pessoas, ou vai pelo que acha da população da cidade, ou vai pelo que acha, tá? Mas a tendência é sempre a gente achar que a gente não tem muito conhecimento, a gente não se valorizar. Então, sempre a gente vai cobrar um pouquinho menos quando a gente pensa isso, tá bom? Então, valor da sessão, ok? Preço da sessão. R$90. Foi o preço que eu comecei a cobrar no meu consultório,
mas eu cobrei só por uma semana também. Por quê? Porque não ia pagar minhas contas. Mesmo eu tendo muitos pacientes, não ia pagar, eu ia morrer de trabalhar. Pagar as contas até ia, mas eu ia morrer de trabalhar e eu não ia conseguir a quantidade de pacientes que eu precisava. Então, como vocês vão calcular aqui? Sabendo sempre contas fixas, contas variáveis que vocês têm e previsibilidade de investimento. Quem recebeu o material lá no Telegram já tem esses dados, então vocês precisam colocar lá, tá bom? Então vamos lá. 8 vezes 5, né? Você vai ter 8 pacientes 5 vezes na semana, independentemente se é 2, se é 3, porque o seu objetivo é encher os 5 dias da semana com 8 pacientes, é o seu objetivo, tá? Cobrando R$ 90. 3.600 vezes 4 semanas, que é o mês, R$ 14.400. Só que quantos pacientes você precisa ter para ganhar isso daqui? 8 vezes 5, 40 pacientes. Quem consegue atender 40 pacientes, gente? Para ganhar isso aqui. Então, tem como trabalhar menos ganhando mais? Aí você vem para as contas, tá? Quantos pacientes, no mínimo, você tem que ter para pagar suas contas fixas? Quantos? E qual é o valor? Então, sempre, quantas horas? Ok? Quantos dias da semana? Quantos dias da semana você vai colocar aqui? E o valor. Quando você tem muito fixo na sua mente a quantidade de contas que você tem, você consegue visualizar se você está precisando trabalhar mais ou menos, tá? Então, eu não tenho paciente, Larissa, mas então visualize quantos pacientes você quer ter, tá? Trace o caminho. Quem recebeu o material tem lá uma ferramenta que a gente vai fazer, a escada da vida. Mesmo que hoje você tenha nenhum paciente, você precisa sonhar quantos pacientes você quer ter. Quando eu fiz as minhas primeiras contas, eu vi que eu tinha que ter 24 pacientes. Chegou uma fase da minha vida que eu atendia 30 pacientes, eu morria de trabalhar. E aí chegou a ferir um dos meus princípios, que é eu ter qualidade de vida para o meu lado empreendedor atuar. Então, o meu sonho de ter uma agenda cheia virou um pesadelo. Só que você tem que sonhar. Se você não sonhar, você não vai conquistar. Então, essa conta, por mais difícil que seja, porque você não consegue visualizar isso no seu conselho, você tem que fazer. E se você já está tendo pacientes, você precisa fazer isso aqui, sempre, para você ver se em algum momento as contas estão maiores do quanto que você está recebendo, tá? E quanto que esse fono está recebendo, quanto que está indo para o consultório, tá? E quanto que está sendo o investimento da parte empreendedora do consultório. Então, isso aqui você sempre vai ter que fazer. Então, eu, quando decidi trabalhar menos, ok? Eu fiz essas contas, mas em algum momento, para sair dos 90, eu tive que chegar num equilíbrio, ok? Então, vamos pensar, você trabalhando 6 horas, 4 vezes na semana, com uma sessão de R$ 150. Vamos ver? Então, 6 vezes 4, você precisa de 24 pacientes. Bem menos, não é? Vezes R$ 150, você vai ganhar 3.600. Vezes 4, você vai ganhar 14.400. De 90 para 150, gente. Quem paga 90, paga 150. Se você colocar as estratégias que eu ensinei um pouco antes, no primeiro atendimento, no seu desenvolvimento do empresário e do empreendedor, gerando conexão no primeiro atendimento e sempre com o princípio número 1 da generosidade, tá bom?
ok? Então, você tem a possibilidade de ter que precisar de 40 pacientes para ganhar isso aqui, ou você tem a possibilidade de precisar apenas de 15 pacientes, porque aí você faz 6 vezes 4. Olha lá, fono que não sabe fazer conta. Vamos lá. 6 vezes 4 de cabeça. 24. Que 15 que é isso aqui? Foi uma outra conta que eu fiz. 24. A metade, né? Um pouco menos da metade, né? Um pouquinho mais. Tá bom? Tá muito, Larissa. Então, como eu disse, chegou um momento da minha vida que começou a entrar isso aqui no consultório. Mas lembrando, gente, que isso aqui não é livre para fono. Quando a gente não faz essas contas da situação do nosso consultório, a gente acha que isso aqui é o pagamento da fono. E não é. Em algum momento no seu consultório, você vai ter que tirar a sua parte. Quanto que o fono quer ganhar. Então, você vai precisar ter ideias para a sua clínica ampliar, ou então, em algum momento, o fono trabalhar mais, tá bom? Que aí eu vou tentar explicar ainda hoje um pouquinho mais disso. Mas entenderam isso? Tem que fazer, tá, gente? Eu que sou zero esquerda em matemática, eu faço essas contas, ok? Então, lá no material do Telegram, faça isso para você saber o quanto que você está ganhando e comparando com as suas contas. Aí aqui não vai dar, deixa eu ver. Então, o quanto que está entrando de renda com as contas fixas. Você já sabe quais são suas contas fixas? Quais são suas contas variáveis? No material eu dei exemplos, tá? Investimentos. E aqui você vai ver a quantidade de horas que você está trabalhando com a quantidade de dias e quantos pacientes você tem, tá? Isso aqui você pode fazer de forma que você sonha, tá? Para você prever como você quer trabalhar ou como está a sua situação hoje. Conta lá quantos pacientes você tem na semana, no dia. Faz essa continha para você saber o quanto que você está entrando e aí você vai comparar com as suas contas, tá bom? E foi, gente, colocando tudo isso em prática que eu conquistei a primeira estrela do meu consultório. Quero conquistar outras? Eu vou conquistar outras e eu vou ensinar vocês a conquistarem outras. Mas a primeira estrela é porque eu conquistei isso no meu consultório. Nesse ano, agora, eu fiz a primeira modificação e adequação do espaço, ampliação de uma nova sala. Eu contratei novos profissionais para me ajudar. Até porque chegou um momento que eu fazendo essa conta, conforme coloquei aqui para vocês, eu vi que eu era a única mão de obra no meu consultório. E aí, quando você visualiza uma montanha e você sabe onde você quer chegar, ou você sabe que não tem limite para onde você quer chegar, você tem que estar disposta e disposto a ter pessoas do seu lado para te ajudar. Porque sozinha você não vai longe. Mas também não tem problema se você quiser não ir longe, tá? Mas se você quer ir longe, você precisa crescer. E antes de crescer, você precisa fazer todo o processo sozinha, aprender, tá certo? Colocar em prática, para que você possa ensinar. Então, quando a gente vai colocar novos profissionais para nos ajudar, a gente tem que saber o que a gente vivencia, o que a gente quer, para a gente poder ensinar, tá bom? Entrada de dinheiro que não seja exclusiva do meu trabalho. E, gente, antes de conquistar essa primeira estrela, tá? Eu tinha um apego ao meu lugar, que eu construí. Eu tinha um apego às questões fonoaudiológicas, que ninguém iria fazer como eu, tá? Puro ego, puro ego. A gente também tem que ver isso, tá? O medo de colocar pessoas para nos ajudar, às vezes é um ego. E, na verdade, a gente, como eu já disse, vai muito mais longe, tá? E aí tem uma novidade. Eu fiz o cadastramento em alguns convênios, porque convênios não é a pior coisa do mundo. Só que a gente precisa escolher os convênios e ter um limite. Por quê? Pensando no caixa, a gente tem que ter uma entrada fixa. Então, foi uma das opções que eu decidi colocar. Eu estou atendendo? Não, estou dando oportunidade para outras fonos atenderem e assim criarem experiência e colocar em prática o que eu já coloquei e a gente transformar esses pacientes em particulares.
É possível? É. Se vocês verem lá na agenda, umas outras cores, uma delas, por exemplo, é da Fono Rafa. A Fono Rafa está há 1 mês e meio comigo e ela já tem 5 pacientes particulares. Ai, Larissa, porque foi na sua clínica? Não, porque eu não falei com o paciente, muitos ligaram porque estavam pesquisando. Eu agradeço esses pacientes particulares a Carol, minha secretária. Por quê? Porque hoje ela faz muito bem o que eu ensinei para ela, que é a prioridade no consultório, atender bem no primeiro atendimento, tá? Na primeira consulta, em tudo. Primeira consulta não, na hora que agenda. E hoje eu consigo ter dinheiro no caixa, porque a pior coisa de um consultório é você não ter dinheiro em caixa. E aí o fono morre de trabalhar e ele vai odiando o consultório. Por quê? Porque ele não está recebendo bem e ainda está devendo. Olha que triste, né? E agenda cheia em tempos de crise. Então, eu conquistei a minha primeira estrela e eu quero te ajudar a conquistar a sua primeira estrela. E aí, quando a gente pensa em formas de trazer paciente, existe a forma orgânica e a forma da internet. Sempre vão ter as formas, tá, gente? De não pagar e de pagar. Então, dependendo de onde você está, tá bom? Você tem que se perguntar, eu tenho condições de pagar para trazer pacientes? Não, então eu vou fazer de tal forma. A melhor forma de você trazer pacientes de forma que você não paga é colocando em prática o que eu já ensinei nessa aula de atendimento, tá bom? Agora, se você vai pagar, também você tem que saber como trazer pacientes de forma orgânica e da internet, tá bom? Então, forma orgânica são pacientes do local que você está. E aí você pode fazer panfletagem, cartões, visitas, parcerias, outdoor. Muitas pessoas estão só pensando na internet. Porque sim, se você for pesquisar hoje, qual é a via de acesso e onde as pessoas mais estão é na internet. Mas você focar só na internet sem ter uma estratégia e investir, tá bom? Não necessariamente você vai trazer pacientes. A forma orgânica ainda é a melhor. Mas quando a gente pensa na internet, existem as propagandas na internet. Google, mídias sociais e página profissional, que eu sei que é hoje a angústia de muitos fonos. Ainda mais nessa fase agora da pandemia, que viu o online crescer, né? Então, aí, quando a gente vai pensar em trazer paciente, a gente pensa em marketing, tá? E aí a gente pensa em marketing de consultório e marketing digital. Esse nome, gente, marketing de consultório, eu que dei, tá? Porque, na verdade, quando você for procurar uma empresa de marketing, a primeira coisa que eles vão te falar é sobre o marketing digital. Mas se você não entende essas diferenças e o seu propósito, você vai perder dinheiro. Tá? Então, o marketing de consultório é diferente do marketing digital, tá? E para você entender bem o seu propósito, para você não perder dinheiro e você fazer um bom caminho, você tem que se responder para si mesmo. O que eu quero com esse marketing? Seja de consultório ou de digital, o que eu quero com o marketing? É trazer paciente cliente para o meu consultório porque eu preciso disso? É ser um fono reconhecido de sucesso e de autoridade? É gerar dinheiro, tá? Então, você tem que responder essas 3 questões, tá bom? Para você. Quando você responder essas 3 questões, você vai conseguir fazer uma boa estratégia, tá? Se o principal de vocês é trazer paciente, cliente para o consultório, tá? E vocês vão pensar em como fazer isso por meio do marketing, a melhor forma ainda é com investimento em um site, tá? Por que o site? Porque é o site que te coloca no Google. Dentro do site, você vai criar um blog e de forma gratuita, só com o seu site, pagando, claro, o seu site, mas de forma gratuita, quando um cliente for lá no Google e falar Fono São Paulo, tal, bairro, você vai aparecer.
Por quê? Porque você está gerando conteúdo para a internet. Não necessariamente no Instagram e no Facebook, porque no site ele rapidamente te identifica. Então, o site ainda é a melhor forma. Tá? E depois, claro, paralelo a isso, você tem que fazer uma página, um perfil profissional no Facebook. O erro de alguns profissionais que querem trazer pacientes para o consultório é focar num perfil profissional, tá? Acaba trazendo pacientes para o consultório? Acaba. Só que em algum momento nessa escalada você vai ser o seu consultório. E quando a gente pensa no time, no crescimento, que em algum momento, sim, gente, acontece, e isso pode acontecer muito rápido, tá? Você vai ser o seu consultório. A pessoa vai lá no Instagram, a pessoa te vê, ela vai até o seu consultório, mas ela vê você como seu consultório, ela não vê um consultório, tá? Então, isso eu estou passando. Eu tenho um perfil profissional, tá? Mas em algum momento, e tá tendo em alguns momentos, principalmente agora que eu estou montando um time, que eu estou precisando me ausentar porque eu estou grávida, eu sou o meu consultório. Então, se lá atrás eu tivesse investido, eu investi, mas depois eu parei, tá? Eu tivesse continuado, hoje, o meu centro fonoaudiológico Larissa Lemos não seria só eu. Então, você precisa pensar nessa questão, tá certo? Se você está sendo o seu consultório, você está, de fato, transformando o seu consultório em uma referência, tá bom? E isso vai ser a forma como você vai alimentar a sua página, tá? Então, trazer pacientes para o consultório ainda é por meio do site. E muitos fonos querem ser reconhecidos e gerarem autoridade, terem sucesso. E aí eu coloco aqui, cuidado com isso. Por quê? Porque se a gente não tem muito bem dentro da gente o que a gente quer, o nosso propósito, onde a gente quer chegar, o nosso ego acredita que é só por meio do reconhecimento na internet, de ter muitos seguidores, que a gente é um profissional bom. E não é assim. Não é a quantidade de seguidores que define um bom fonoaudiólogo, tá? Então, aqui a gente precisaria conversar muito mais, criar estratégias bem específicas para isso, para eu poder ajudar vocês, tá bom? A outra opção e proposta dentro do marketing consultório e marketing digital é gerar dinheiro, tá? Porque algumas pessoas viram dentro do marketing digital a possibilidade de ganhar dinheiro, mas você tem que se responder para você mesmo. Quais são os seus resultados? O seu conteúdo de valor antes de pensar em algo, tá? A gente só vende algo que a gente acredita e que tenha valor e que vai resolver problemas, tá? Mas para resolver um problema tem que gerar resultados. Então, quais são os seus resultados que você quer vender para gerar dinheiro na internet? Então, 1, 2 e 3, pensando em marketing de consultório digital, qual que você quer, tá?